Uma amiga me pediu para eu gravar um vídeo sobre a filosofia política, é, especialmente as teorias filosóficas. E então eu acho que nada melhor do que partir de Platão, Aristóteles e quem sabe um Santo Agostinho num primeiro momento. E o que me chama a atenção parece ser comum a esses pensadores a crença de que o melhor governo é um governo daqueles dos melhores, né? Ou aristói, ou aristocracia, né? Tanto em Platão quanto em Aristóteles, até porque eles vêm de que se supõe até descendentes de, de linhagens que teriam origem até divina, dos primeiros deuses ou dos deuses do Olimpo, né? Com os homens, né? Descendentes que se originavam dos deuses e dos homens. Então me parece que tanto em Platão quanto em Aristóteles há essa noção, né? Especificamente em Platão ele tenta justificar por que ele rejeita a democracia ateniense. Ele diz que, aliás é um bom argumento, de que quando você vai se operar você não elege na multidão um médico, você quer um especialista. E também você não elege na multidão alguém para comandar uma guerra, você treina pessoas generais, né, ao longo de muitas décadas. Portanto, haveria esse problema na democracia. Você não pode resolver problemas que exigem uma especialização simplesmente sorteando no meio da multidão aquelas pessoas que vão resolver seu problema, né? E, de qualquer maneira, Aristóteles, ainda que defenda um governo aristocrático, ele talvez seja mais tolerante à ideia de que, por exemplo, a multidão, com suas várias cabeças, pode ter uma noção muito melhor do que teria uma pessoa apenas. Eu acho que há boas razões para pensar e concordar com Aristóteles. Um especialista se limita a enxergar aquilo que foi instruído, né? E esquece um pouco de compreender que aquilo que é a sua arte, a sua especialidade, ela é parte de um ambiente, de um cenário muito maior, né? Ou de um contexto muito maior. De qualquer maneira, Aristóteles, apesar disso, não defende a democracia. Especificamente de Aristóteles, ele tem algo que é muito interessante quando se fala de política. Antes se deve falar da origem da polis, da origem da cidade, né? Aristóteles identifica essa origem no casal, no homem e na mulher, né? Que quando se unem, eles começam a estabelecer a primeira comunidade. Eu acho que ele é claro no livro Política, onde ele mostra que a primeira sociedade é homem, mulher, filhos e até inclui animais domésticos, né? Que vão ajudar a subsistência da família. Platão, eu não me recordo de Platão ter pensado na ideia de origem da família, mas me parece claro isso em Aristóteles. Embora em Platão tem um livro chamado As Leis. Platão dá mais valor a essas regras que são convencionadas, de maneira, e ele expressa isso claramente, de que o meu vizinho respeite os meus limites, os limites do meu território, da minha casa, né? Então, existe uma origem natural, o viver em sociedade, e de outra parte existem as convenções, as leis, que são estabelecidas para que esse viver em comunidade tenha regras mínimas, né? Ela é muito parecido com Jean-Jacques Rousseau, depois no século XVIII, onde ele diz que quando a sociedade garante o direito das pessoas de terem propriedade,
é aí que vai surgir a desigualdade social, né? É muito interessante essa noção de Jean-Jacques Rousseau, aliás, é um dos grandes influenciadores da Revolução Francesa, né? Mas tem algo em comum com Platão. Bom, do que dissemos até aqui, nós falamos um pouco da origem, nós falamos das certas preferências por parte dos filósofos dos sistemas de governo, né? E a condição da vida social, ela requer de uma parte certas características naturais, né? Querer estar junto, e de outra parte de estabelecer leis que exijam do cidadão certas obrigações, né? Que naturalmente parece que o ser humano tenderia a defender a si mesmo, em primeiro lugar, né? E até passando por cima do direito do outro. Aliás, em se tratando de direitos, né? A figura do governante é a figura daquele que deve saber governar para todos, né? Em nenhum momento se acredita que o governante chega ao poder para defender seus privilégios. O único pensador que trata disso é Maquiavel. Embora eu acho que David Hume também trata da ideia de que David Hume e John Locke, se não estou enganado, John Locke também, de que as primeiras sociedades, elas não buscavam unir os homens. Na verdade, ela é resultado quase da coerção, né? De você exigir que as pessoas se submetam a um poder central, porque o governante quer isso, né? Então você tem essa noção de que as sociedades não surgem para que assim sejamos mais felizes, mas para que assim alguém específico seja mais feliz. Um governante ou um monarca, né? Que acha que como pensava Luís XV ou Luís XIV, o rei sol, né? O Estado sou eu. O que mais se pode dizer? Bom, de certo modo há uma coerção na formação do Estado e da própria sociedade humana, né? E da sociedade submetida a um governo, em Thomas Hobbes. Ele diz que os homens vivendo naturalmente em sociedade, livremente, né? Ainda sem uma sociedade formada entre eles, esses homens estão constantemente ameaçando a vida uns dos outros. Parece que o estado natural é um estado de guerra, de todos contra todos. E aí surge a ideia de um governante que, de acordo com a vontade de todos, ele assume a responsabilidade e a ele é delegado autorização e liberdade. Uma parte da liberdade dos cidadãos é limitada, para que esse governante, então, em nome de todos, garanta uma ordem, um bem-estar, né? É interessante lembrar outros pensadores. Santo Agostinho, né, no início da Idade Média, né, ele critica muito o Império Romano, diz que o Império Romano foi decadente porque os homens se entregaram aos pecados, né? Você tinha um governo que não zelou pelo bem-estar da maioria. O que é curioso é que, na verdade, lembrando até Confúcio, né, muitos séculos antes de Santo Agostinho, que dizia que antes de você mudar a sociedade, você tem que mudar as famílias. Antes de mudar as famílias, você tem que mudar os indivíduos, né? Então, bom, enfim, não chegam a ser duas ideias opostas de Agostinho e de Confúcio, mas de qualquer maneira me parece que eles talvez até algo em comum, né? Uma decadência dos valores que você encontra em cada indivíduo, né? E que aí então juntos levariam ao fracasso e a destruição da ordem social inteira, né? Tem algumas outras ideias interessantes. Você passa o Renascimento, passa a Idade Média, passa o Renascimento, né?
você chega a Thomas Hobbes, mais adiante você chega a Jean-Jacques Rousseau, depois dele você vem Kant, que também acredita no Estado como uma expressão da vontade, né? Só que é interessante, é uma vontade que ultrapassaria a soma das vontades individuais. Me parece que em Kant e Hegel há essa noção, que é diferente da noção do Jean-Jacques Rousseau. Me parece que em Rousseau a vontade geral é sim a soma das vontades dos indivíduos. Então Kant, Hegel e antes deles Hobbes parecem manifestar que o Estado surge de uma vontade geral, mas que é uma vontade que não é a soma das vontades individuais, até porque essas vontades individuais não podem juntas derrubar o governante, né? Seria uma atitude até irracional. Enfim, meu objetivo inicial era analisar as filosofias políticas sob o ponto de vista assim, de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, mas de qualquer maneira nós acabamos indo além, né? A ideia de outros pensadores. Há um último pensador que eu gostaria de lembrar a respeito que trata também de sistema de governo, né? Que é Voltaire. Voltaire é sempre um pensador debochado, né? Talvez ele vá na linha de Sócrates também. Sócrates era muito irônico. E Voltaire diz que o melhor governo, a democracia só seria o melhor governo se fôssemos todos deuses, né? Seres perfeitos. E ele vai além, ele diz que o melhor governo seria aquele em que você, ao invés de tentar educar milhões, você educaria apenas um. E é muito mais fácil educar um, né? Então o melhor governo para Voltaire é a monarquia. Você tem a sabedoria na mão e na cabeça de um único indivíduo. Seria mais fácil, né? Instruí-lo. Enfim, de qualquer maneira, em relação à filosofia política, eu acho que essa é uma boa introdução. O que resta de filosofia política mais recente do século XX, talvez seria interessante citar Jean-Paul Sartre, que era alguém muito ligado à extrema esquerda, mas como todo pensador de esquerda, ele acaba reconhecendo certo fracasso nas tentativas de instalar governos comunistas, né, ou socialistas. E então o que acontece, você estabelece o autoritarismo, você sem se dar conta, né, você acaba apoiando, você intelectual acaba apoiando ações autoritárias. Um tema até que é muito comum na Hannah Arendt, quando ela analisa o nazismo, mas algo semelhante aconteceu nos países comunistas, né? E o mais interessante é que Hannah Arendt observa pela primeira vez que, na verdade, não é um governo autoritário, na verdade é uma sociedade que deu condições para que esse governo autoritário existisse. Quem sabe esse autoritarismo só foi possível porque nós autorizamos de alguma forma, né? De novo, voltamos à questão da vontade geral, né?